Hoje nós vamos estudar o capítulo 5 do Gênesis. O capítulo 1, 2, 3 e 4 já está postado lá no nosso canal no YouTube. Comentário Católico, o nome do nosso canal. Então, se você depois quiser se inscrever lá tem as aulas dos capítulos anteriores. Logo no fim dessa live também vai ser postado lá no canal do YouTube a aula do capítulo 5. Não ficará salvo no Instagram. Portanto, se você quiser reassistir e recapitular, estará lá no nosso canal no YouTube, Comentário Católico. Peço também, se você já puder, compartilhe essa live, envia para quem você acha que vai gostar do assunto, ou para quem você acha que deve, né, começar aí essa caminhada de estudo da Palavra de Deus, a Palavra de Deus que vai sempre nos revelando a nós mesmos, lembrando sempre a frase do Catecismo da Igreja que vai nos ensinar: Jesus revela o homem ao próprio homem. Então, se a palavra de Deus fala sobre Jesus, ao mesmo tempo fala sobre nós também. Ela vai mostrando realidades tanto físicas quanto espirituais. A palavra de Deus fala do nosso exterior e do nosso interior, fala do nosso coração também, né? Logo a gente já vai estar iniciando o estudo. Boa noite, Maria, tudo bom com vocês? Se você já quiser ir também anotando alguma questão geral sobre o Gênesis, talvez você tenha alguma curiosidade, você que ainda não acompanhou nossas aulas, pode estar enviando a sua pergunta e a gente vai estar respondendo também as questões levantadas pelo pessoal. Quem me conhece já das formações sabe que eu não gosto de deixar ninguém com questões flutuando na mente, né? Então, se você tiver qualquer questão aí, você pode estar mandando para a gente também. Aproveite também, se você quiser pedir algum tema, tiver alguma questão que você gostaria que a gente trabalhasse aqui nas lives também, manda no nosso direct. As lives acontecerão toda última segunda-feira do mês. Então, se o mês tiver 4 segunda-feiras, será na quarta. Se o mês tiver 5 segunda-feiras, será na quinta segunda-feira. Toda última segunda-feira do mês, nós estaremos fazendo a live, avançando gradualmente, né? Então, essa live é o capítulo 5, a próxima será o capítulo 6 do Gênesis, né? Para a gente ir caminhando. A palavra de Deus é extremamente complexa, então a gente não deve ter nunca a ambição de acelerar o estudo. Todo estudo referente a esse tema deve ser feito pausadamente, deve ser feito com paciência. A gente deve enamorar-se do estudo sem pressa, porque realmente, conforme a gente vai estudando, a palavra de Deus vai edificando o nosso coração, e a gente sabe que uma boa construção não pode ser feita às pressas. Então, fica aí a dica. Vamos então começar. Você já está com a sua palavra aí? Abre, por favor, no livro do Gênesis, no capítulo 5. A tradução que eu estarei utilizando aqui é a clássica, nossa queridinha tradução Ave Maria. Por que eu uso Ave Maria? Porque é uma Bíblia de maior acesso. Iniciamos novamente a live. Está fluindo bem? Vocês estão me ouvindo agora? Peço perdão aí, mas são problemas técnicos, não é? A internet às vezes dá uma variação e tal, a gente mora mais no interior. Enfim, vocês estão me ouvindo bem agora? Está travado, está fluindo? Por favor, eu peço que o pessoal aí me sinalize, por favor. Manda um comentáriozinho aqui embaixo pra gente se já destravou a live. Agora tá bom? Obrigado, Maria. Boa noite, Raquel, tudo bom com vocês? Que ótimo ter a companhia de pessoas novas aí. Normalmente essa aula era dada ao vivo na comunidade do Sertão de Maruí, mas por uma questão de logística a gente resolveu trazer aqui para o Instagram. Certinho então? Então vamos começar, como eu ia dizendo, capítulo 5 da tradução da Ave Maria. Se você tem outra tradução, sem problema nenhum, mas se eu ler aqui e der alguma dissidência de algumas palavras, a tradução que eu estou usando é um pouquinho diferente, mas todas elas servem, né? A aula 1 do estudo bíblico vai falar justamente sobre a diferença entre as traduções bíblicas. Você pode estar indo lá no YouTube depois e assistindo. Tá certo? Vamos começar então. Começamos o nosso estudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
que nesse momento o Espírito Santo possa vir acalmando os nossos corações do agito do nosso dia, que ele possa vir organizando o nosso interior e abrindo o nosso intelecto para bem compreendermos tudo aquilo que ele deseja que a gente compreenda, e que esse estudo não seja um estudo comum, seja um estudo edificante, que ao fim desta aula nós possamos já estar como pessoas mais edificadas, mais capacitadas para viver a vida de uma forma correta, de uma forma iluminada. E desde já entregamos esse estudo às hábeis mãos da nossa mãezinha do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos lá, povo? Começamos então a nossa live de estudo do livro do Gênesis. Vamos lá, capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da história da família de Adão. Quando Deus criou o homem, ele o fez à imagem de Deus. Já interessante, neste primeiro versículo, é o fato de que aqui ele já fala que o homem é imagem de Deus. Nós já não temos mais a alegação da semelhança, né? Quem estudou sabe que lá no capítulo 2, a palavra vai dizer que o homem é feito à imagem e semelhança. Aqui não. Aqui diz somente imagem. Por quê? Porque apesar de o homem ter pecado, apesar de o homem ter aí se afastado nessa questão de achar que não precisava mais de Deus, Deus não retirou a graça de o homem ainda ser capaz de Deus. Santo Agostinho vai nos ensinar que o homem é capaz de Deus. Dentro do coração do homem tem um espaço que é somente de Deus. E por isso muitas pessoas sentem aí um grande vazio existencial, apesar de terem dinheiro, condição financeira, muito bem encontradas na sua profissão, mas mesmo assim ainda fica aquele caráterzinho de falta alguma coisa, porque justamente nós temos no nosso coração esse espaço que é de Deus. E Deus é infinito. Logo, nada poderá preencher esse espaço a não ser a presença do próprio Criador. E nem o pecado original é capaz de nos tirar essa imagem de Deus. Nem o pecado original é capaz de apagar os rastros de Deus que nós temos no nosso coração, visto que a presença de Deus é o bem mais poderoso. Nada é capaz de suplantar a presença de Deus dos nossos corações. Por isso, no início do capítulo 5 aqui, neste versículo, a palavra vai dizer, o homem mesmo em estado de pecado, mesmo tendo se afastado de Deus, mesmo tendo abandonado a graça, esse homem ainda tem a condição de encontrar Deus, né? Ou diria-se na frase em latim, o homem é capax Deus, ou seja, o homem ainda é capaz de Deus. Por isso eu já reitero aqui, não importa o ponto que está a sua vida, não importa o ponto que está a vida de ninguém, nem a pessoa mais pecadora perde essa condição de encontrar a Deus, mesmo enquanto durante o pecado, ali no momento em que está sendo consumado, naquele momento ainda o homem tem condição de encontrar a Deus, de refletir essa imagem divina. Portanto, não perca a esperança nem sobre você e nem sobre nenhuma pessoa que você ama, que você goste, seja ele marido, esposa, filhos, parentes. Às vezes a gente tem aí algum parente de repente perdido nas drogas, no álcool, no vício dos jogos, e a gente pensa, será que essa pessoa tem solução? Tem solução sim, porque nem o pecado é capaz de tirar do homem a condição de encontrar a Deus. A única questão é que existe a necessidade de uma permissão. Deus ele não invade os corações. Lembro sempre da passagem de Apocalipse, que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, eu entrarei e cearemos eu com ele e ele comigo. Não é verdade? Então veja que lindo isso. O Senhor ele espera o nosso assentimento. Assim que nós assentimos, assim que nós abrimos o coração, o Senhor já entra, já começa a cear conosco, já começa a trabalhar o nosso coração. Boa noite, Ivonei, boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma vez peço, envie essa live para quem você
acha que deve assistir esse estudo, para quem você sabe que gosta, para quem você sabe que tem mais curiosidade sobre a palavra de Deus, às vezes não encontra uma fonte católica segura para o estudo da palavra, vai compartilhando essa live e vamos juntos compartilhar o estudo da palavra de Deus que transforma os nossos corações. Qualquer pergunta, só mandar aqui, eu responderei a todas as perguntas, ok? Continuando então, versículo 2 diz assim: criou-os homem e mulher, e os abençoou, e deu-lhes o nome de homem no dia em que os criou. Aqui, a segunda vez que aparece a palavra homem, na tradução hebraica, né, no original do hebraico, a palavra é Adam, que significa humanidade, homem no sentido geral, porque parece redundante, né? Vai dizer assim, criou homem e mulher e os abençoou e deu-lhes o nome de homem, né? Então quer dizer que a mulher tem nome de homem? Não. Significa que homem e mulher, eles consumam aquilo que é a raça humana, aquilo que é a humanidade. A humanidade só é possível com homem e com mulher, sim. A partir do momento em que a gente cancela a presença do homem ou cancela a presença da mulher, dizendo que um ou outro não é necessário, nós perdemos a condição de manter viva a humanidade. Logo, a gente percebe que a perpetuação da humanidade depende da presença do homem e da mulher. É impossível com dois homens, é impossível com duas mulheres. É necessário um homem e uma mulher para que unidos eles possam continuar a humanidade. Não é uma ideia minha, não é a ideia do padre, não é a ideia do bispo, não é a ideia do papa. Isso já é revelado aqui na própria palavra de Deus no Gênesis. Veja, estamos extremamente no começo da palavra e aqui já vai dizer a responsabilidade de manter viva a humanidade é do homem e da mulher. Os dois têm que estar juntos para que a humanidade continue. É impossível que ela continue se não tiver a presença do homem e da mulher. Outro dado interessante desse versículo é que quando diz ali, olha só, criou-os homem e mulher e os abençoou e deu-lhes um nome. Sempre que na palavra de Deus vai aparecer esse negócio de dar o nome, ou seja, deu-lhes o nome, significa deu-lhes a missão, né? Então, quando o nome para o hebreu nunca é uma escolha, eu achei aquele nome bonito, vou botar o nome no meu filho, eu nem sei o que significa, não traz nenhuma mensagem, não traz nenhuma missão, não. Para o judeu, para o judaísmo desta época, dar nome era sim dar uma missão. E quando diz ali então que Deus deu o nome, significa que Deus está dando uma missão. Qual missão? De continuar a humanidade. Só que antes de dar a missão, mais importante do que a própria missão, a palavra vai dizer que Deus criou o homem, ele os fez à imagem de Deus, criou homem e mulher e os abençoou. Muito interessante isso aqui, porque Deus jamais dá uma missão, Deus jamais te dá um chamado, Deus jamais te invoca para a vida sem antes te abençoar. Significa que para toda missão Deus derrama uma bênção proporcional. Deus nunca vai te dar um chamado que você não tenha condição de cumprir. Ele dá a condição antes do chamado. Ele abençoa antes de vocacionar. Ele abençoa antes de chamar. Então você que é esposa, você que é esposo, você que é filho, você que é filha, você que é um profissional de qualquer área que você se formou na sua vida, não duvide da sua capacidade. Não duvide se você tem condição ou não de realizar aquilo, porque tenha a certeza absoluta de que Deus abençoa antes de dar uma missão. Então tenha certeza que você é capaz. Quem te capacitou foi Deus. Antes mesmo do seu chamado, Deus te capacitou para realizar este chamado. Isso também nos chama a atenção ao fato de que a capacidade que você recebeu tem como finalidade um chamado específico. Aqui é muito importante porque às vezes Deus nos dá uma capacidade X. Mas eu quero o chamado do meu irmão. Eu acho mais bonito o chamado do meu irmão, né? De repente você está me assistindo na live, nossa,
O Roberto é formador, é pregador, é teólogo, estudioso. Um dia eu quero pregar que nem ele, um dia eu quero estar como ele, mas entenda, o seu chamado é único. E Deus te deu uma bênção única. Então, um chamado único, uma bênção única. E é muito triste a gente às vezes ver pessoas querendo, com um chamado para algo, querendo cumprir a missão do outro. Eu sempre conto a historinha, né? Eu sempre faço nas minhas pregações essa alusão. Imagine que Deus criou você para ser um alpinista. Então Deus te dá um corpo de alpinista, ferramentas de alpinista, uma mochila com barraca, com picareta, com cordas, enfim, com todo o material de alpinismo. Mas você vê alguém nadando e pensa, nossa, que chamado bonito, eu também quero ser um nadador. E aí você se joga com todo esse equipamento de alpinismo na água e inevitavelmente você vai morrer. Por isso que tem pessoas aqui que acabam sufocando na vida, sentem que a própria vida, por melhor fisicamente que esteja, como eu já falei, muito bem empregado, muito bem resolvido, sente como se a vida fosse um sufoco, né? A vida não é uma bênção, é um sufoco, porque aí eu tenho que analisar se eu estou cumprindo o chamado referente à bênção que Deus me deu. A bênção do homem é para ser homem, a bênção da mulher é para ser mulher, o homem para ser pai, a mulher para ser mãe, e assim por diante, né? A bênção que a gente recebe é sempre referente ao nosso chamado, por isso não podemos negligenciar isso. Se a gente tentar cumprir outro chamado, seremos totalmente infelizes nesta tentativa, certo? Repito, se você tiver alguma pergunta, só mandar a pergunta que a gente vai estar respondendo todas elas, tá bom? Novamente, convido você a enviar essa live, conduzir para as pessoas que você acha que tem que ver esse conteúdo, alguém que goste muito da palavra e tem algumas dúvidas, alguém que possa achar esse conteúdo interessante. Vamos compartilhar o estudo da palavra de Deus. Lembrando sempre, toda última segunda-feira do mês estaremos aqui. Se o mês tiver 4 segunda-feiras, na quarta. Se o mês tem 5, na quinta. Sempre, toda última segunda-feira do mês, estaremos aqui estudando a palavra de Deus. Continuamos então, ali no versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, à sua imagem, e deu-lhe um nome de Sete. Olha que dado interessante aqui que a gente tem. Por quê? Seguinte, veja, nós fomos criados originalmente por Deus à imagem e semelhança de Deus, ou seja, em perfeição, em beatitude original. Agora, depois do pecado, o homem tem um filho, e de esse filho nasce a imagem e semelhança do homem. O que isso quer dizer? Que o pecado é transmitido. Não é verdade? Então, essa condição de lutar contra Deus, de não necessitar de Deus, essa predisposição, essa inclinação ao desejo daquilo que é a desvirtude, daquilo que acontece longe da graça de Deus, ela é passada de geração em geração. Aquilo que Deus dá ao homem, o homem dá aos seus descendentes. Aquilo que o homem toma como consequência, o toma para seus descendentes. E aqui eu queria chamar uma atenção, um detalhe muito importante, que é a cultura familiar. Por exemplo, você que no seu dia a dia, por exemplo, às vezes tem uma questão de ser uma pessoa muito irada, né? Você é muito raivoso, não consegue controlar aí os seus impulsos. Se você perceber, muitas vezes o seu pai era assim, o seu avô era assim, o seu bisavô era assim, porque através da nossa cultura familiar nós transmitimos o nosso pecado. Não é verdade? Então veja que você pode quebrar essa corrente que tem aprisionado a sua família, a sua hereditariedade, dessas maldições, desses pecados que têm estado dentro da sua família. A gente vê, por exemplo, infelizmente no caso de suicídio, por exemplo, geralmente a família tem mais de um caso de suicídio. Quando não, suicida pai, suicida mãe, suicidam filhos, porque esse tipo de inclinação a certos pecados é passado de geração em geração. E o dever de romper essa corrente de mal é seu. Você que nesse momento está tomando consciência disso, que está percebendo essa verdade, é sua responsabilidade de romper essa cultura familiar de morte. Em nome de Jesus, que você possa, ao entender isso, começar a trabalhar o seu coração
para romper com esses costumes familiares medonhos que têm arrastado gerações da sua família. Eles não precisam continuar. Amém? Então, continuamos então. No versículo 4, diz assim: depois de haver gerado Sete, Adão viveu 800 anos. Gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi de 930 anos e depois ele morreu. Versículo 4 e 5. Aqui eu quero chamar a atenção a uma sequência muito interessante que o Gênesis vai nos apresentar, que é a sequência: viveu, gerou e morreu. Essa sequência vai aparecer ao todo, nesse capítulo que nós estamos estudando, 8 vezes. Por que 8 vezes? Nós sabemos, como a gente conferiu na nossa última aula, quem não assistiu, vai lá no YouTube e procura essa aula, capítulo 4 do Gênesis. Eu vou comentar lá que o número 8, ele representa o infinito. Por quê? Quando você desenha o 8, você não tira o papel do lápis, melhor dizendo, não tira o lápis do papel. Então, o 8 se torna um número do infinito, simbolizando o infinito. E aqui no Gênesis nós temos 8 vezes essa sequência, dizendo que o personagem viveu, gerou e morreu. Viveu, gerou e morreu. Né? Então, por que a Bíblia traz essa verdade? Para mostrar que aquilo que Deus falou para Adão e Eva, se comerdes desse fruto, positivamente morrereis, é válido. A palavra de Deus, ela não anda para trás. Ela não retorna antes de cumprir a sua missão. Não é verdade? Então, a partir de Adão, que vai ter o seu filho, a própria imagem e semelhança, está sendo comunicado o pecado e a consequência do pecado, que é a morte. Né? E isso não vai ser tirado da humanidade até que venha o Cordeiro perfeito, até que venha o Cristo, né? O Deus conosco, para romper com os grilhões da morte. E é interessante a gente observar esse detalhe, porque dentro dessa linhagem que a Bíblia vai nos apresentar aqui, desde do versículo 1 até o último versículo desse capítulo, um personagem vai quebrar essa sequência amaldiçoada. Um personagem vai quebrar essa linhagem de morte. Você sabe qual é o personagem? Quem está me ouvindo, quem é que sabe? Digita aqui, por favor. Vamos lá, quero a participação de vocês, estou sentindo vocês muito quietinhos. Quem aí sabe qual é o personagem que consegue quebrar essa linhagem de morte? Digita aqui para mim, por favor. Aqui pergunta do pessoal do grupo de casais, até se você é da região de São José, ali no sertão de Maruim, tem a reunião do grupo de casais, eles estão aqui, Ágape, ó, já indico para você, muito bom a reunião deles, de vez em quando estou pregando lá para eles, enfim, você que é casal, que quer participar, quer desenvolver uma espiritualidade de casal, já convido você a participar, depois você pode seguir eles no Instagram, Ágape, _grupo de casais, vai seguindo eles, vai participando com eles, muito bom a gente participar em família, em casal, há um poder muito grande que Deus entrega aos casais de intercederem, de clamarem, de rezar um pelos outros. Participe se você tem vontade, grupo de casais Ágape, é no sertão do Imaruim, beleza? Vamos lá, quem consegue me dizer qual é o personagem bíblico que consegue quebrar essa linhagem? Então vamos lá, já que ninguém se adiantou, eu convido você a correr o seu olho ali na palavra de Deus para o José do Egito. Não, um pouco antes. Claro, José do Egito é uma grande figura que também prefigura o próprio Cristo, mas aqui eu estou falando de um personagem um pouco anterior. Vamos lá então juntos, ó, no versículo 22. Vamos acompanhar junto a leitura, versículo 22. Diz assim: após o nascimento de Matusalém, que vai ser aí o personagem mais velho da Bíblia, não sei se você já ouviu a expressão, fulano de tal é mais velho do que Matusalém. Matusalém é o personagem bíblico que tem mais anos de vida. E a gente já vai discutir essa questão de por que nesse capítulo, por que no começo
as pessoas viviam tanto, né? Por que tinha essa longevidade tão grande? A gente já vai discutir esse detalhe que eu tenho certeza que você está se perguntando aí, certo? Vai dizer o seguinte: após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos. Continua a leitura comigo. A duração total da vida de Enoque foi de 365 anos. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Olha que maravilha, Enoque não conhece a morte, né? É um dos poucos personagens bíblicos, assim como Moisés e Elias, que não conhece o sono da morte. Porque a palavra vai nos dizer que Enoque caminhou com Deus. O que isso vem a ser? Significa que todo homem que desenvolve espiritualidade, todo homem que consegue atingir essa vida de santidade, todo homem que consegue a intimidade com Deus, esse homem, ele jamais morrerá. Esse homem não perecerá. Isso aqui já é uma profecia para aquilo que Cristo vai dizer: aquele que crê em mim não morrerá, mas terá a vida eterna. Aqui, o próprio Enoque é o primeiro personagem, ele vem nessa linhagem, né, direta de Adão, dos primeiros personagens bíblicos, e ele não morre. E é interessante ver que na soma dos anos é o que vai viver, entre aspas, menos. Enoque viveu 365 anos. Agora eu tenho uma outra perguntinha para você. 365, esse número te lembra alguma coisa? 365? Já quero dar aí boa noite para o Gabriel, boa noite para o pessoal que está entrando, boa noite Cineide, tudo bom com vocês? É uma alegria ter vocês aqui na nossa live. Eu tenho uma pergunta bem legal. Número 365, diz alguma coisa para você? Boa noite Mariana, aí roxinha, né, da minha tribo do acampamento, saudade de vocês, que alegria ter vocês conosco. Ótimo, aqui o pessoal do grupo de casais está afiadíssimo. Um ano, exatamente, 365 são os dias do ano. Por quê? Isso quer dizer que Enoque, ele viveu a plenitude de tudo aquilo que um homem pode viver aqui nessa terra. Não significa que ele viveu literais 365 anos cronológicos. Significa dizer que ele conseguiu atingir a plenitude da sua missão. Ele conseguiu cumprir na íntegra tudo aquilo que Deus exigiu dele. Então, a pessoa que atinge a santidade, a gente pode falar isso de vários santos, São Francisco de Assis, Santo Padre Pio, a gente pode dizer que todos os santos viveram 365 anos, nesse sentido de que eles conseguiram, aqui nesta vida, cumprir a missão que Deus lhes deu. Veja que maravilha, uma vida plena, uma vida completa, uma vida que atinge todos os dias do ano. 360 também são os números de graus que a gente pode virar. 360 graus é uma volta completa. Significa dizer que em Deus a gente consegue ser mais do que completo. A gente consegue cumprir tudo aquilo que o ser humano é capaz e mais um pouco, né? Esses 5 graus a mais aí nessa volta é justamente esse simbolismo de que com Deus o homem consegue atingir a plenitude. Outro dado importante é que, ainda meditando sobre o número 8, veja que interessante, quando os padres da patrística, como Santo Agostinho, Santo Atanásio, São Leão Magno, né? Primeiro Leão, que vai dar um nome, a descendência de nomes que vai chegar aí ao nosso querido Papa, Leão XIV, eles vão dizer que o domingo, que é a ressurreição de Cristo, não é o primeiro dia da semana, é o 8º dia. Porque Jesus ele reinaugura a criação, dando a ela o caráter de volta eterno. Número 8, número do infinito. A eternidade não tem fim. Veja que dado interessante. Jesus Cristo ele reinaugura a criação. Nós temos aí no Gênesis, Deus criou o mundo do primeiro ao 6º dia. No 7º dia Deus descansa, porque é dever do homem cuidar da criação. Porém o homem cai, se torna imperfeito. Então é necessário adicionar aí um 8º dia. Esse 8º dia é o dia da ressurreição do nosso Senhor, onde ele reinaugura toda a criação e dá a ela o caráter de
eternidade. Por isso nós podemos dizer que Enoque é a prefiguração de Cristo, aquele que vai nos levar ao conhecimento de uma vida eterna, aquele que vai nos levar a uma esperança de uma vida que não se acaba, de uma vida de glória, de graça na presença de Deus. Interessante, não é? A Bíblia vai prefigurar Cristo várias vezes no Velho Testamento, para aqueles que acham, né, que o Velho Testamento é uma obra e que o Novo Testamento é outra obra. Na verdade, não. O Velho Testamento é as profecias sobre Cristo e o Novo Testamento é o cumprimento dessas profecias em Cristo. O que faz da Bíblia um livro só, contando uma história só. A história de um Deus que amou tanto o homem, que busca sempre encontrá-lo. Tanto amou que veio pessoalmente em Cristo para nos salvar. Que amor mais maravilhoso, que amor incrível desse Deus que se faz homem para estar conosco e para nos salvar. Muito interessante isso, né? Vou deixar um espaço aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ah, eu vi ali a pergunta. 7, o nome de 7, não tem nada a ver com o número 7 bíblico, tá? É um nome que era comum na época. Tanto que alguém gosta de história, vai ver que entre os egípcios, o nome 7, inclusive teve o faraó, né? Que chamava-se Sete I, que foi um dos faraós mais ricos. Ele era um nome comum na época na região ali, né? Então não significa sete no português. Tanto é que o nome Sete é S-E-T mudo, Sete, certo? Vamos lá, vou abrir um espaço aqui para perguntas, aquilo que você achou interessante, talvez queira aprofundar, alguma coisa que você não entendeu, você que entrou com a live em andamento, eu vou deixar aqui um tempinho para nós fazermos perguntas. Olá, povo, estou esperando as perguntas de vocês, gosto de que a gente pergunte, a pergunta fundamenta o nosso conhecimento, não tenha vergonha, não tenha medo de achar que a sua pergunta é boba. Na maioria das vezes a pergunta simboliza a questão de mais de uma pessoa. Olha o pessoal da família entrando aí, boa noite Elisa, tudo bom? Como é que estão o meu afilhado aí, tudo certo com vocês? Esse negócio do pessoal entrar, né? Tem um nome no Instagram ali, às vezes é sobrenome. Lopes, boa noite. Às vezes tem um pessoal que não tem um nome legível, a gente não sabe, né, qual é o nome da pessoa que está entrando na live. Ok, então, se não temos mais perguntas, vamos continuar. Corra o seu olhar ali para o versículo 27, capítulo, olha lá. Bom, a gente vai chegar nisso agora, a questão da idade, né? Eu vou comentar exatamente agora. Vamos lá, ótima pergunta. A questão do cálculo da idade deles. Versículo 27 vai dizer assim: a duração total da vida de Matusalém foi de 969 anos. De todos os personagens bíblicos até o fim da Bíblia, este personagem é o que tem o maior número de dias vividos. Agora, interessante é perguntar, né? Mas então, de fato, o ser humano chegou a viver tanto? Nós temos aqui duas linhas de interpretação bíblica. Lembra sempre que na exegese, em algumas questões, a própria igreja não bate o martelo porque é impossível determinar aquilo que realmente quis ser passado. O que a igreja aceita? Duas explicações. Uma, de que de fato as pessoas tiveram essa longevidade toda de vida porque elas estavam menos contaminadas pelo pecado, ou seja, quanto mais a humanidade vai se contaminando com o pecado, vão aparecendo aí doenças como câncer, por exemplo, né? Como a AIDS, essas doenças incuráveis, enfim, e tudo que o pecado vai gerando no homem vai diminuindo a sua longevidade. Por isso que os primeiros personagens bíblicos, eles vão aí viver tanto, né? Então, essa questão do pecado vai contaminando a humanidade, vai diminuindo o tempo de vida. Pensa comigo, se você é o inimigo da humanidade, quanto mais tempo o homem tiver para encontrar Deus, quanto mais tempo ele tiver para se converter, maior a chance disso acontecer. Então, há uma linha de interpretação bíblica que crê que o pecado vai diminuindo a longevidade da nossa vida física.
Outra linha de pensamento diz a seguinte, que significa que mesmo que o homem vivesse muito, não importando o número de dias que o homem viva, não importando o prolongamento dessa vida, se for, né, aí de uma centena de anos, como é comum no nosso tempo, ou de várias centenas de anos, o homem inevitavelmente vai morrer. Porque isso é a consequência do pecado original, né, que nos é passada aí através de Adão. E você que pensa assim, putz, que sacanagem, né? Quem era Adão? Eu nem sei quem era Adão. E aí fica uma dica, quando a gente chegar no céu, para reconhecer Adão, é só procurar o único homem que não tem umbigo, né? Porque não foi gerado numa barriga materna. Brincadeira, piadas à parte. A gente vê que a humanidade inteira foi contaminada pelo pecado de um só homem. Por isso, pela vida de um só homem, a gente ganha então a vida eterna. Jesus Cristo vem para remir nele todo o nosso pecado. Como um homem contamina a humanidade, um só homem descontamina também a humanidade. Eu vejo que assim é uma estratégia até que inteligente de Deus, porque imagine que tinha que morrer um Cristo para cada um dos pecadores. Teriam que ter tantos Cristos quanto há pessoas no mundo. Então, quando Deus permitiu que um homem contaminasse toda a humanidade, na verdade era um plano para que um homem só descontaminasse toda a humanidade. Então aí nós temos essa questão desses dois pontos de vista que são aceitos pela igreja. Um diz que essa longevidade de vida é consequência de uma vida menos contaminada pelo pecado, e outra linha de raciocínio aí vai nos ensinar que não importa o número de anos ali, o homem inevitavelmente irá morrer como consequência, então, do pecado original. Lembrando, então, que tem ali o nosso personagem Enoque, que não conhece a morte, que quer dizer que, a partir do momento que o homem ele vai encontrando Deus, a partir do momento em que o homem vai adentrando a realidade divina, ele vai se afastando da morte, né? Muito interessante isso. Vamos continuando. Aí, no versículo 29, nós temos dizendo assim, no 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo, este nos trará em nossas fadigas e no duro labor de nossas mãos um alívio tirado da terra mesma que o Senhor amaldiçoou. Viu? Eu já falei no começo da live. Sempre que um nome é dado na Bíblia, esse nome é dado como se fosse o título da missão. Esse nome é dado dando à pessoa que nasce a responsabilidade de cumprir uma missão. Enquanto Noé, que, né, seria Noah em hebraico, Noah, né, com esse H travado no fundo da garganta, significa justamente isso, né, o consolo ou o alívio divino, que também já vai profetizar aí toda a história de Noé com a sua arca, né, a questão ali do dilúvio e tal, que é Deus reinaugurando a humanidade. Boa noite, pessoal que está entrando. Boa noite, irmã Thalita, tudo bom? Que alegria ter vocês aqui junto com a gente na nossa live, estudando o capítulo 5 do Gênesis. Você que entrou mais para o final da live, que está entrando agora mais no finalzinho desse estudo, essa live será salva e será posta no nosso canal do Instagram, que é Comentário Católico, né? Então vai estar salvo lá, se quiser reassistir, quiser enviar para alguém, gostou do conteúdo, né, e conhece alguém que vai gostar de assistir, que infelizmente agora não pode, está lá no nosso canal do YouTube, Comentário Católico. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente, ou no direct também, alguma ideia de tema que queira ver trabalhado aqui na nossa página, que dedica-se absolutamente à evangelização. Então veja, quando Noé nasce, então já nasce com Noé a esperança de que Deus traria algum alívio, né? Ou no sentido de diminuir essa pressão, diminuir esse fardo que é gerado pelo pecado, e essa missão é dada, então, para Noé quando ele nasce, né? Nos trará algum alívio de Deus. Na sequência, vai continuando, né? Após o nascimento de Noé, Lameque viveu ainda 595 anos e gerou filhos e filhas. A duração total da vida de Lameque foi de 777 anos e morreu.
Veja, interessante, esse último personagem, comparado ao primeiro, já viveu menos. Aquilo que a gente fala, que conforme a humanidade vai se envolvendo com o pecado, ela vai se contaminando, e não só a morte espiritual, mas a morte física também, como consequência, então, do pecado. O versículo 32 nos diz assim, concluindo então esse capítulo, diz assim: com a idade de 500 anos, Noé gerou Sem, Cã e Jafé. Aqui é uma questão importante porque a linhagem da promessa, a linhagem daqueles que virão, né? Todos os outros personagens vêm de Sem. Significa que já então um dos filhos de Noé já vai ser destacado como aquele que nos trará a linhagem de todos os personagens que estarão em contato com Deus. Importantíssimo. Lembra que eu falei sobre a questão familiar, cultura familiar? Certas coisas, as ruins são passadas de pai para filho, mas as coisas boas também são passadas de pai para filho. Aqui quero fazer um alerta para que a gente tenha o empenho de manter os velhos e bons costumes, né? A família rezando junto antes das refeições, a oração diária do terço, por exemplo, a questão de se reunir, de conversar, de ter um convívio saudável, as boas lições, né? Tudo isso também pode ser mantido pela linhagem humana. Por isso a gente vê aqui, né, o próprio Noé, que vai ser no próximo capítulo o protagonista da salvação da humanidade, dele sai também o genitor, o filho, que vai dar origem à linhagem de todos aqueles outros personagens bíblicos. Por isso, não se desespere. Aquilo que a família passa continua, tanto o ruim quanto o bom. Então a gente assume a missão de quebrar com as coisas ruins que são passadas pela nossa família, o vício, a bebedeira, todo o machismo, o feminismo, ideologia disso e daquilo, e que nós possamos também nos preocupar em manter tudo aquilo que é de bom na nossa família, na nossa cultura familiar, para que seja passado de geração em geração. Também tudo aquilo que você talvez não teve dos seus pais, que você não tema em descobrir, em conhecer e passar para os seus filhos, para os seus parentes, para as pessoas que você ama. Certo, povo? Aqui a gente fecha o nosso estudo deste capítulo do Gênesis, capítulo 5. Então concluímos o estudo do capítulo 5, né? Os primeiros 4 capítulos são mais longos porque eles são recheados de uma série de fundamentos bíblicos. Daqui para frente, o estudo dos capítulos fica um pouco mais curto. Você vai perceber que as primeiras aulas tiveram ali 2 horas de duração. Aqui a gente vai ter um pouco menos, porque a história começa a ficar um pouco mais complexa. Então cada capítulo vai contar um pouco menos de história do que os 4 primeiros capítulos da Bíblia. Ok? Digo para vocês, tem alguma questão, alguma pergunta que vocês querem fazer, por favor, mandem aí para a gente estar respondendo para vocês. Legal, pessoal? O pessoal do Grupo Ágape aí com a fome da palavra, né? Querendo mais um capítulo. Hoje nós estudaremos porque um capítulo por vez nos dá aí, não é um tempo cansativo, não é um tempo exaustivo, e a gente tem tempo aí de mastigar, certo? Se vocês gostarem muito e no direct mandar a mensagem, quem sabe a gente considera de fazer uma live a cada 15 dias. Vocês se comprometendo em participar e assistir, mandem no direct, você que gostou dessa live, quero a live a cada 15 dias. Se tiver bastante comentários, bastante mensagens ali, nós colocaremos então a live a cada 15 dias para a gente poder dar um andamento mais conciso aí para nosso estudo. Porque a pessoa que começa a descobrir as verdades bíblicas, é natural que nela gere-se uma sede, uma fome de querer cada vez mais. Certo? Alguns avisos importantes. Eu também dou aulas particulares aí de estudo bíblico. Então você que quer avançar mais no estudo, você que quer aprofundar mais em alguns detalhes ou outros, você pode estar me procurando também ali pelo Instagram, pelo YouTube. Você que tem o meu contato também, a gente pode estar marcando as aulas aí. Também, essa semana, lançamos aí o meu primeiro e-book, que vai falar com o tema específico de manter a chama acesa. Qual é a ideia do e-book?
Você que participa de retiro, sai do retiro com aquele fogo espiritual, aí o pessoal também talvez que acabou de participar do Kairos, você que participou do acampamento, e aí sente que logo depois já vai começando a cair a nossa pilha, já vai começando a descarregar a bateria muito rápido, a gente vai perdendo aquela emoção, aquela intensidade gostosa que a gente experimenta durante esses eventos. Esse e-book se direciona para você, ajudando a você descobrir como manter essa chama acesa. Nesse e-book você vai encontrar, por exemplo, exercícios espirituais que começam do mais fácil e vai para o mais difícil, para você ir adaptando a sua espiritualidade e treinando a sua espiritualidade. Ali tem muita fundamentação bíblica, muita fundamentação teórica, partindo sempre de coisas que a gente pode entender para a espiritualidade, tendo sempre essa referência ali, tá bom? O link para aquisição desse e-book tá na nossa bio do Instagram, ajuda muito, né? Tudo que vocês investem no conhecimento edifica a espiritualidade de vocês e ajuda aquele que vos fala, no caso eu, a estruturar e a manter a minha vida nesse caráter missionário de evangelização. Amém, povo? Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por separar esse tempinho, por deixar que eu entre na sua casa e converse um pouquinho sobre a palavra de Deus com você. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo guie o coração de todos, e que essa chama que nós acendemos jamais se apague. Deus abençoe a todos vocês, paz e bem.